Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Deus e do seu Filho Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Eu quero que essa saudação chegue a todos os nossos irmãos ali em Cidade Náutica, também das nossas congregações. Quero reafirmar aqui que tenho tido saudade dos irmãos, do contato, da presença, enfim, de podermos estar juntos, né, irmãos? Mas sabemos também que em breve toda essa situação de confinamento social, ela vai ser revista e as igrejas vão poder retornar, pelo menos de alguma forma, né? Com algumas restrições, é verdade, mas retomar os trabalhos normais. Então a gente está nessa expectativa, né, irmãos? Louvado seja Deus por isso. Temos orado para que nossos irmãos, né, que têm manifestado de alguma forma os sintomas aí da Covid, sendo diagnosticado positivo ou ainda numa dúvida, né, mas nós temos orado para que Deus dê graça, que a saúde seja restabelecida, e nós queremos que em breve, então, nós vamos poder ouvir bons testemunhos, né, dados por cada irmão, a respeito da experiência que passou e desse livramento que Deus então concedeu na vida de cada um. Temos orado também pela situação em geral, né, do nosso país, por tudo aquilo que temos passado como nação, todas as consequências dessa epidemia, enfim, para que Deus mude a realidade, né, transforme a realidade da nossa nação. Essa tem sido a nossa oração e pedimos que os irmãos continuem nesse propósito. Amém? Muito bem, hoje nós vamos transmitir a palavra de Deus, a mensagem então que certamente falará ao seu coração, falou comigo, acredito que Deus então tem algum propósito para atingir na sua vida, certo? Então, vamos antes de mais nada fazer uma oração e buscar o favor de Deus nesse momento, amém? Oremos então. Senhor da glória, nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome, Pai, por novamente estarmos com os nossos corações unidos em torno da tua palavra. Te bendizemos porque nela nós podemos obter, Senhor, o alimento para a edificação da nossa vida cristã. Te agradecemos porque por ela podemos ter direcionamento nas nossas vidas. Nós pedimos então, Senhor, que agora o Senhor, por meio do teu Espírito Santo, possa abrir o nosso entendimento e que cada pessoa receba então a tua palavra como uma semente. E esta semente, então, ela venha a brotar, crescer e render frutos na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Continua abençoando o teu povo, Senhor, te pedimos, oramos por aqueles irmãos que estão apresentando enfermidade, seja ela qual for, Senhor, que o Senhor ministre cura, que o Senhor liberte de toda esta situação. Pedimos também, Senhor, de forma geral, por toda esta situação que tem submetido ao nosso país, Senhor, uma situação muito aflitiva. Reverte este quadro, nós te pedimos, Senhor, sara esta nação e que nós possamos, ó Pai, como um povo, nos dobrar à graça do Senhor, ao senhorio do Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Estendemos essa petição para toda a humanidade, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E graças a Deus, grande bênção. Irmãos, hoje nós vamos estar passando então uma mensagem cujo título é Um Comunicado Importante. Os irmãos todos sabem, né, que nesses últimos tempos muitas pessoas têm aguardado com uma certa ansiedade o pronunciamento dos nossos governantes a respeito da evolução dessa epidemia,
no nosso meio. A mesma expectativa, ela também é vivida, tá? Quando os comunicados dizem respeito à continuidade ou não dessa quarentena, a qual nós já estamos aí praticamente 3 meses aqui no estado de São Paulo. Então, as pessoas aguardam essas notícias na esperança, né, de que haja aí um relaxamento, enfim, das medidas, para que as pessoas possam ir retornando à vida normal. Então, esses comunicados, eles são, assim, muito aguardados. Ao mesmo tempo, eu acredito também que muitas pessoas, por conta até desse estado de estresse que a população tem vivido, tem passado, tem aguardado também com uma certa expectativa as mensagens e pregações dos pastores, né, dos homens de Deus, então, que têm trazido a mensagem da palavra de Deus. Através dessas mensagens, através dessas palavras, as pessoas têm encontrado aí algum tipo de conforto, de refrigério, frente às diversas perdas que as pessoas têm enfrentado nas mais diversas áreas da sua vida, tá? A gente sabe, né? Tem pessoas aí que estão enlutadas, perderam entes queridos, pessoas que estão perdendo de uma forma repentina a sua saúde, o próprio cerceamento da liberdade, né, de ir e vir. Muitos estão perdendo o seu trabalho, a sua fonte de recursos, enfim. Muitos andam também perdendo a tranquilidade interior, porque afinal de contas, né, há uma sensação de risco muito grande a que as pessoas estão sendo submetidas por conta do perigo de contágio. Então, as pessoas não têm mais aquela sensação de segurança normal, né, do dia a dia da vida do ser humano. Então, são diversos tipos de perda que a gente tem presenciado, mas as pessoas têm encontrado, então, alívio, né, refrigério diante das mensagens pastorais, simplesmente porque elas trazem a palavra de Deus, amém? Tá? Então hoje eu vou, em virtude, né, disso tudo que tem ocorrido, desse aguardo, né, das pessoas por comunicados que são importantes, que eu quero chamar a mensagem de hoje então de um comunicado importante. Eu vou falar de uma mensagem de Jesus, bem, que foi apresentada a nós por intermédio de uma parábola. Você deve saber que as parábolas, então, elas traziam um ensino através de uma história que era contada por Jesus. Então, Jesus ilustrava verdades espirituais, comparando-as, então, com algo da nossa realidade humana, tá? Então, aqui nós vamos ver hoje, ela é especial e única porque você só vai encontrá-la no Evangelho de Marcos, você não a encontrará em outros evangelhos, tá? Então preste muita atenção porque isso é certamente um comunicado de Jesus muito importante para nós nas nossas vidas hoje, amém? Marcos capítulo 4, versos 26 a 29. Você vai ver aí na sua tela e vai poder então acompanhar comigo a leitura dessa parábola. E assim está escrito na palavra de Deus. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete logo a foice, porque está chegada a ceifa. Amém? Então, nessa história ilustrativa, irmãos, contada pelo Senhor Jesus, fica muito claro para nós que o objetivo principal do nosso Senhor é mostrar o desenvolvimento do reino de Deus neste mundo.
um desenvolvimento que se dá por iniciativa dele mesmo, do nosso Deus. Aqui entendemos que ele então é o agricultor, ele lança então a sua semente à terra. Depois eu vou esclarecer aí com mais detalhes o que é, né, o significado dessa semente lançada à terra. A semente então, em perfeita associação com o solo, brota em forma de erva, que vai crescendo e assumindo então o contorno de uma espiga até estar carregada de fruto e pronta para a colheita, que é então efetuada pelo agricultor. E aqui então, esta parábola ela chega ao seu final, atingindo esse objetivo que é principal de Jesus, que é falar sobre o desenvolvimento do reino de Deus aqui na terra. Mas é certo, queridos irmãos, que além desse significado primário dessa parábola, outras verdades espirituais podem ser compreendidas e estão disponíveis para as nossas vidas nessa noite. Amém? Eu quero começar com a primeira delas e dizer para os irmãos que um comunicado importante hoje nos nossos dias é dizer para todos em alto e bom som que Deus existe. Amém? Deus existe. Jesus começa a sua parábola dizendo no verso 26, o reino de Deus é assim como. Veja que o conhecimento da existência de Deus como Criador e, portanto, governante do universo não era problema para os ouvintes de Jesus ali naquele momento que ele falava desta parábola. Todos eles eram judeus, fossem seus discípulos pessoais ou a multidão que sempre vinha ouvi-lo. Eles viviam então, irmãos, debaixo de um sistema religioso que fora instituído por Moisés, quando o povo ainda nos seus primórdios da sua origem estavam no deserto, tá certo? E ali então Moisés lhes apresenta o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, os seus pais, né, a quem deram origem então à nação, como Salvador do povo de Israel. Um Salvador porque ele então os havia retirado da escravidão do Egito e os levaria então para a terra de Canaã, terra essa então que seria a herança deste grande povo. Então era com esse Deus que se revelara Salvador que aquele povo então estava aliançado perpetuamente e a ele deveriam adorá-lo como Criador, como Senhor e Salvador. Amém? Então, isso não era problema para os contemporâneos, nem para os conterrâneos de Jesus naquela realidade. Mas, irmãos, quando nós olhamos hoje para os nossos dias, para a nossa realidade atual, não é isso que a gente vê na maioria das pessoas. Muitas pessoas hoje têm ideias equivocadas sobre Deus. E muitas até, embora acreditem que Ele exista, vivem as suas vidas como se Ele não existisse. Eu quero abordar aqui, aproveitar essa oportunidade que nós estamos comentando sobre a Palavra de Deus e falar de algumas pessoas e de algumas ideias equivocadas a respeito de Deus. Primeiro, tá? Existem aqueles que não acreditam na existência de Deus. Para essas pessoas, Deus, na realidade, é uma invenção do ser humano. É fruto de uma época ainda muito antiga, quando o intelecto do homem era subdesenvolvido, tá certo? E então, nessa época, sem capacidade de uma iluminação, de um raciocínio, então criaram esse conceito de Deus que então vai se perpetuando até os nossos dias. Essas pessoas são conhecidas como ateus, mas é uma realidade, eles vivem entre nós. Outros preferem não se posicionar sobre a existência de Deus. Para eles seria impossível analisarmos ou chegarmos a um perfeito conhecimento
a respeito da existência de Deus ou não. Essas pessoas são conhecidas como os agnósticos. Tá? O não conhecer, não ter conhecimento, não ter capacidade para chegar numa conclusão como essa da existência de Deus. Existem também aqueles que são conhecidos como deístas. Eles até creem, tá, na existência de um princípio organizador de todas as coisas. Certamente esse princípio é baseado na razão. E dizem eles, né, que este algo ou alguém, apesar dele ter dado origem a todas as coisas, ele de forma alguma influencia e nem interage com o universo criado. Então, deixando esta de viver, né, de conformidade com as suas próprias leis, ou seja, o mundo foi criado, é uma inteligência superior, não sabemos dizer como. Mas o mundo hoje foi deixado para viver segundo as regras da própria natureza. Esses são os deístas. Existem também aqueles que creem, né, em Deus, mas o entendimento deles a respeito de Deus é diferente. Para eles, Deus não é um ser pessoal. Pelo contrário, tá? Eles entendem que esse conceito de Deus seria, na realidade, o todo do universo, o todo da natureza, tá certo? Que seria Deus. Então, seria mais ou menos chegar à seguinte conclusão, de que cada vida ou cada matéria existente na natureza, de alguma forma, ela é parte de um todo divino, certo? Então, cada ser vivo carregaria em si uma centelha de divindade. Deus é tudo e todos. Tudo é Deus. São os panteístas. Mas aqui, irmãos, nós vemos nessa passagem da parábola que nenhuma dessas ideias se encaixa com o que Cristo está falando aqui nesse momento para nós, tá? Porque quando Cristo fala a respeito de Deus e do seu reino, ele faz uma comparação com algo da nossa realidade humana, que é o agricultor semeando a terra. Ora, então, irmãos, podemos deduzir uma coisa, tá? Que Deus, então, na realidade, tem personalidade. Deus é uma pessoa, é alguém que, sim, ele possui razão e possui, sem sombra de dúvida, vontade. É alguém que tem objetivos que são objetivos claros e ele possui planos para aquilo que ele deseja alcançar. Amém? Então Deus é uma pessoa, Deus é um ser. Ele trabalha, não está de braços cruzados lá no céu, né? Como alguns aí infantilmente têm, né? Trazem na sua mente essa imagem, né? Aquele velhinho sentadinho na nuvem, né? Descansando, porque afinal de contas, coitado, ele tá muito velhinho, né? Não é nada disso, né? Na realidade, Deus não está sentado ali nos céus, nas nuvens, a cochilar, né? Ou ainda ficar ali aguardando que nós realizemos alguma forma de ritual em seu favor, como se ele dependesse de nós. Não, certamente não. Tá? Deus existe e ele é uma pessoa, um ser. Mais do que isso, o comunicado importante também nos faz perceber esta parábola que Deus governa. Amém? Jesus fala de um reino de Deus, ok? Tá? Então, mais do que existir e ser uma pessoa com capacidade de razão e vontade, ele possui um reino.
E pelo que nós lemos nos demais escritos da palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, esse reino, as fronteiras dele são nada mais, nada menos do que o universo. Amém? A palavra de Deus declara por diversas vezes que sua é a terra, amém? E os céus. Então, a terra, os demais planetas, o Sol, as constelações de estrelas, cada galáxia do universo, tudo isso pertence ao reino do Criador, ao reino de Deus. A ele pertence cada partícula de poeira cósmica, porque foi por ele criada. Aleluia. Amém? Só para que você tenha aí compreensão, vou citar alguns textos aqui da palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 2:1, assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. 1 Crônicas 29:11, tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Amém? Então a palavra de Deus corrobora, assim como Jesus está afirmando que Deus governa tudo e todos. Um rei possui súditos. Amém? Não é só a gama de um território, tá? Mas também súditos, ou seja, aqueles seres que estão à sua volta e que vivem debaixo da sua autoridade divina. É bem verdade que não são poucos dos seres espirituais, por ele criados, que se rebelaram contra a sua autoridade. A Bíblia fala disso. Tá? E fala também que toda a raça humana ela resolveu dar esse mesmo passo em direção a se rebelar contra a autoridade do seu Rei e Senhor Criador. Mas isso de forma alguma muda ou diminui a condição do nosso Deus e a autoridade que ele possui como governante, como rei. É muito importante nós destacarmos isso. Que Deus é rei, ele não é um tirano. Eu digo isso, irmãos, pelo seguinte, porque a figura de um tirano é a figura daquele que usurpa o poder soberano do Estado, governando de forma injusta e cruelmente um povo que está debaixo da sua autoridade. Deus não governa desta forma. Pelo contrário, apesar da rebelião, ele permite que nós vivamos dentro da nossa realidade e dentro daquelas escolhas que fazemos. Agora, a gente pode dizer que existe sim neste mundo a figura de um tirano. A Bíblia fala disso. Tá? É nesse sentido que Jesus, então, de tirano, que Jesus vai chamar o diabo de príncipe deste mundo. Você está vendo o texto aí na sua tela em que Jesus faz essa afirmação. Mas podemos ficar tranquilos quanto a isso, com respeito ao príncipe deste mundo, porque os dias dele estão contados. Ele já está julgado e já está condenado. Amém? Deus efetivará no devido tempo a justiça que precisa ser, então, exercida sobre esta figura rebelde à sua autoridade, à sua governança. Amém? Então, é importante destacarmos isso. Tá? Deus não é tirano, mas ele é um rei. Um outro importante ponto desse comunicado, irmãos, é que Deus ama o ser humano. Amém? Deus ama o ser humano. O texto diz o seguinte: um homem que lança a semente na terra. Ou seja, aqui nós temos então a figura do nosso Deus, por iniciativa própria, lançando a semente na terra. Você se lembra que eu disse na introdução que eu iria explicar o significado da semente? Bom,
é simples o significado da semente, talvez até você já o conheça. Porque nós iremos usar a Bíblia Sagrada para dar a identidade, tá? O significado da semente. A semente aqui é a palavra de Deus. Conforme nós aprendemos no contexto anterior, o Senhor Jesus ele vinha ensinando algumas parábolas, e entre as parábolas que ele ensinou, anteriores a essa, houve então o ensinamento da parábola do semeador, no capítulo 4 mesmo. Tá? E ali então, o Senhor Jesus diz na altura do verso 14 o seguinte: o que semeia, semeia a palavra. Então entenda que a palavra de Deus é semeada ao homem em todos os tempos e épocas. Amém, então? Tá? Deus vai lançando a sua semente, a semente da sua palavra sobre este mundo. E qual é a mensagem principal da palavra de Deus? É a mensagem do Evangelho, a boa nova da salvação. Ainda no Antigo Testamento, irmãos, lá na época antes de Cristo, Moisés, os profetas, os demais escritores do Antigo Testamento anunciaram a vinda do Messias Salvador. No livro do profeta Isaías, nos capítulos 52 e 53, está descrito lá de uma forma muito precisa, detalhada, o sofrimento e a morte desse Messias Salvador. E quando então você compara essas profecias, no caso de Isaías, lá cerca de 700 anos antes de Cristo, que foram proferidas, né, na autoridade que Deus deu aos seus profetas, né, na inspiração que Ele deu aos seus profetas, nós percebemos que comparadas com a vida de Jesus, com o sofrimento e a morte de Jesus, elas se encaixam perfeitamente nos seus mínimos e ricos detalhes. Amém? Não? Então veja que o Evangelho ele já vinha sendo anunciado antecipadamente da vinda do Senhor Jesus. Quando você olha e lê com critério o Antigo Testamento, você verificará que são quase 400 profecias a respeito da vinda do Messias Salvador. Amém? De forma que, então, compreendamos que a pessoa de Jesus e a obra de Jesus na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados, para a nossa salvação, nós compreendamos então que essa é a mensagem de amor de Deus em nosso favor. Amém? E você pode reparar que após a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, quando ele sobe aos céus, então, a igreja ela continua mandando esta mesma mensagem para o mundo. O que muda apenas agora é a perspectiva, porque ele já veio, já esteve entre nós. Mas a mensagem evangélica é a mesma. E os apóstolos, então, e colaboradores de Jesus, eles avançaram levando essa mensagem de amor de Deus aos homens e instituindo igrejas por onde passavam. Então a mensagem dessa parábola é: Deus ama o ser humano. Amém? Então, irmãos, quando nós percebemos essa mesma frase do Senhor Jesus, de que o Senhor Deus lança sua semente sobre a terra, nós não somente aprendemos sobre o amor de Deus em nosso favor, mas nós aprendemos que nos falta alguma coisa. Ao lançar a semente ela deve cair sobre a terra, encontrar ali então um lugar propício, um lugar favorável, para que ela possa então desenvolver-se e ir então surgindo no solo, na ramagem, crescendo, tomando a forma da espiga e produzindo então frutos. Ora, o que nos falta é justamente isso, a essência
da vida que está presente na semente que é a palavra de Deus. Ora, se o centro do Evangelho é a pessoa e a obra de Cristo, o que nos falta? Nos falta Jesus. Nos falta perceber que a nossa vida é como um solo, aonde Jesus, então, ele precisa adentrar para fazer morada e para crescer em nossas vidas. Amém? Nós necessitamos dele. Nós necessitamos do Evangelho. Você e eu e cada ser humano precisa de Cristo em suas próprias vidas. Então, quando nos damos conta de que nos falta Cristo, a questão toda vai se resumir, então, em algumas questões. Primeira delas, que tipo de solo você será? Você será esse solo propício que vai acolher essa semente no seu interior? Você vai permitir que ela se desenvolva em você a ponto de produzir fruto de Deus em sua vida? Todas essas perguntas só você, no seu particular, pode dar resposta. A melhor mensagem que pode ser passada em nossos dias, o melhor e principal comunicado que nós podemos ouvir nos nossos dias, não serão certamente os comunicados dos nossos governantes, anunciando notícias sobre continuidade ou não de confinamento, de quarentena. Certamente não. As principais notícias não serão a das autoridades de saúde falando que o contágio do vírus ele regrediu, o percentual de confinamento está girando em torno de tantos por cento, ou ainda, os cientistas descobriram uma vacina que vai nos imunizar contra o vírus da Covid. Até mesmo se esta for a notícia, esta não será certamente o principal comunicado, a principal mensagem que o mundo precisa ouvir nesses nossos dias. A melhor mensagem, então, e a mais importante de todas, sempre foi e continuará sendo a da boa nova do Evangelho. Amém? Que Deus existe, que Ele é sim um ser, que Ele governa o mundo, que Ele governa todas as coisas e que Ele ama o ser humano. Amém? E enviou seu Filho a este mundo para que nós pudéssemos sair dessa condição. Aquela condição que nós falávamos lá no início, de muitas pessoas que não creem nele, ou que não querem se preocupar em crer em sua pessoa. Ou mesmo aqueles que até creem, mas que andam indiferentes ao seu governo, à sua autoridade e ao seu amor. Cristo veio para tirarmos desta situação de afastamento de Deus. E eu quero convidar você hoje a que você dê essa oportunidade na sua vida para que Cristo venha até você e entre no mais íntimo do seu coração e faça ali morada. O que vai ocorrer é que a sua vida será transformada completamente. Isso é muito importante, que você tome essa decisão e que você não aguarde mais. Talvez esta não seja a primeira vez que você esteja ouvindo tal tipo de mensagem. Talvez até você esteja aí se falando no seu interior. Eu já ouvi isso já. Não é a primeira vez. Entenda que a graça e o amor de Deus está tocando no seu coração mais uma vez.
para que você então de fato tome uma decisão e abra a sua vida para Jesus. Amém? Então, tome essa decisão hoje, quando nós orarmos aqui ao final desta mensagem. E eu tenho também uma palavra de alerta, um comunicado também importante para aqueles que já tomaram essa decisão, para aqueles que já são servos de Jesus Cristo. Amém? Meu querido irmão, minha querida irmã, eu e você somos chamados a continuar levando esta mensagem de boa nova ao mundo. Eu e você podemos até não compreender, né? Como que a graça de Deus se manifesta nas nossas vidas. Porque ela é tão maravilhosa e tão extraordinária que foge ao nosso entendimento. Como Deus me ama, um pecador como eu, mas Ele me ama. E nós devemos então compartilhar essa mensagem com outros que não têm esse entendimento. Elas precisam saber sim que Deus existe, que Ele é um ser pessoal, né? Que Ele governa o mundo, né? Que Ele governa o mundo. As pessoas precisam saber que Ele ama a cada ser humano. E as pessoas precisam saber também que em breve a ceifa ocorrerá sobre a terra. Quando então o Senhor levará aqueles que são seus para estarem junto de si. Amém? Então, até que isso ocorra, eu e você precisamos continuar firmes nessa proclamação da mensagem. Amém? E é esse então o convite que eu faço a você também nessa noite. Vamos todos orar juntos? Curve a sua fronte, feche seus olhos, falemos com Deus. Deus, muito obrigado porque a Tua palavra, ela continua falando aos nossos corações nesses últimos dias. Obrigado, Senhor, porque a Tua mensagem de amor, ela tem se perpetuado ao longo de eras e ultrapassando gerações e gerações. E tem chegado ainda muito presente nos nossos dias. Mas, Senhor, em nome de Jesus, muitos não têm compreendido. Muitos não têm crido, Senhor, nesta mensagem de amor. E nós pedimos que o Teu Espírito Santo faça aquela obra, Senhor, que só Tu podes fazer, que é a obra do convencimento, e que as pessoas então possam se dobrar diante do amor de Jesus e diante do senhorio do Senhor Jesus. Dá esta graça, Senhor. Oh, Pai, aqueles queridos que estão agora abrindo as suas vidas para Jesus, abençoa-os grandemente, Senhor. Que Tu possas cumprir a Tua palavra nessas vidas e estas então sejam seladas com o Espírito Santo para o dia da ceifa, para o dia da colheita, Senhor. Faz esta obra. E ao Teu povo, Senhor, a quem Tu tens chamado pelo Teu nome e tem governado com amor, Senhor, com justiça, dando entendimento, Senhor, que nós tenhamos e recebamos da Tua virtude constantemente, para que nós possamos levar a Tua palavra àqueles que estão perdidos. Faz isso, Senhor, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. E graças a Deus, que bênção ter podido passar esse tempo falando da palavra de Deus com você, dividindo um pouco do que Deus tem colocado no meu coração e que tem me fortalecido e que eu sei vai fortalecer a sua vida também. Guarde essa palavra no seu coração. Na próxima quarta, então, nós temos um encontro marcado para continuarmos estudando a palavra de Deus ali na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, tá bom? Então, aguardo você. Deus te abençoe. Deus abençoe o seu lar. Amém. Uma boa noite.